trazendo a palavra do Senhor aos irmãos. Queria só confirmar, o slide está pronto, irmão? Tá ok. Então, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Joel, capítulo 2, do verso 12 ao 18. Joel 2, de 12 a 18, também vai estar na tela a leitura. Podemos fazer, coloca no início, por favor, irmão, dos slides, que vai estar na tela lá. Então vamos fazer juntos? Os irmãos vão acompanhando aí? Eu leio o 12, os irmãos vão lendo o 13 e assim por diante. Os ímpares ficam com os irmãos e os pares comigo. Então, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Os irmãos, e rasgai quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará por si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, esta é a tua palavra lida aqui, proclamada. Senhor, que o teu Espírito ilumine os nossos corações, toque em nossos corações, para que possamos conhecer e extrair as verdades da tua palavra, para que saiamos daqui transformados pelo Evangelho, pelo poder do Senhor, através da palavra proclamada. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Esse texto é um texto interessante porque ele fala de arrependimento, e o arrependimento é uma parcela, vamos dizer assim, da vida do crente, que é fundamental. O crente, ele passa por momentos de arrependimento, e se ele de fato é crente, se ele de fato é servo de Deus, ele precisa de tempos em tempos passar por momentos de arrependimento. Veja, quando foi que começou esse tempo de arrependimento na vida do crente? Se não, naquele primeiro dia que você teve um encontro com Jesus, não é verdade? Naquele dia que você verdadeiramente reconheceu Jesus através da palavra pregada, através do Evangelho sendo levado até você de uma forma ou de outra, alguns ainda criança, outros já adultos, uns dentro de um culto, outros na rua, não importa, mas naquele momento que o Evangelho foi pregado a você e a mim, e o Espírito Santo tocou no meu e no seu coração, ali houve aquele primeiro momento de arrependimento. E o tempo de arrependimento na vida do crente deve ser de tempos em tempos repetido. O crente, ele é um servo de Deus, obviamente, ele é uma pessoa transformada por Deus, mas ainda não totalmente livre do pecado. Ela é livre pela fé, não é verdade? O crente, ele é livre pela fé, como Jesus disse na cruz: está consumado, mas ainda não acabou, né? Jesus diz na cruz que está consumado, mas a palavra de Deus, Hebreus, vai dizer que ainda não parece, ainda não terminou. Cristo reina, mas ainda não parece. Então na nossa vida a mesma coisa, Cristo reina em nós, nós cremos, nós tomamos posse disso, mas ainda não. O ainda não é o quê? É o corpo pecaminoso que ainda temos, e Paulo fala disso bastante, e fala desejando o dia que vai se encontrar com o Senhor, que vai ressuscitar, como todos nós vamos ressuscitar e ter um corpo glorificado. Enquanto ainda não temos, a palavra do Senhor em vários momentos nos orienta a obedecer o Senhor, a obedecer os seus mandamentos, e nos orienta a nos corrigir mutuamente. E esse texto aqui é um texto específico em que o Senhor avisa que vai destruir o povo, que vai destruir a cidade por causa do seu pecado, a não ser
que haja arrependimento. Na verdade, a sentença de condenação para o ser humano sempre esteve decretada desde Gênesis. Desde quando Deus disse para Adão que não poderia comer do fruto do bem e do mal, porque se comesse, morreria. A sentença já estava ali. E o ser humano, então, que nasce depois de Adão, nasce com esta condenação, com este problema. E o crente se livra disso quando se entrega para Jesus, mas ainda não, porque ele precisa a cada dia evitar o pecado, se aproximar de Deus, e a cada momento de pecado, a cada momento de escorregão, de deslize, mais um momento de arrependimento, mais um momento de quebrantamento e de recomeço com o Senhor. E aqui esse texto fala disso, por isso ele é importante para nós hoje. Aqui o povo estava diante de uma ameaça em que os povos vizinhos iam destruí-los, caso não houvesse arrependimento. E aí vamos estudar um pouco sobre o arrependimento que é visto aqui, a forma que Deus pede e diz para o seu povo como deve se arrepender. Assim como, por exemplo, João Batista vai dizer nos seus ensinamentos, né, que os servos de Deus, ou aqueles que diziam servir a Deus, deveriam dar frutos de arrependimento. Vamos ver aqui. Primeiro, o slide parou? Parou, né? Então, primeira parte aqui é a natureza da volta para Deus. Você veja no versículo 12, que há uma necessidade aí de volta para Deus. Veja só, diz o Senhor, convertei-vos a mim. Conversão é mudança de direção, não é isso? Se você falar em conversão, quando está no trânsito, é uma curva que você faz, é uma mudança de pista, é uma direção que você vai alterar. E aqui a direção que eles estavam era contrária a Deus, então a ideia de conversão aqui é de mudar e seguir a direção do Senhor. É uma volta pessoal com Deus. Você vai ver que esse arrependimento ele vai do pessoal ao coletivo do povo. Como isso pode ocorrer em nossa vida como crente, também desde o nosso individual até o nosso coletivo como igreja. Talvez uma igreja inteira necessite se arrepender por algo. Mas aqui então, a primeira fala de Deus é essa, convertei-vos a mim. Mudança de direção. Aí depois, pode passar, irmão, que eu já passei do texto, tá? Pula, aí volta, pula, por favor. Então, acabei de falar isso, mais um, aí, estou aí. Então, aí a continuação do verso 12 diz, é uma volta com profundidade. Veja só, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. O povo de Judá estava endurecido, o povo de Judá estava indiferente à voz de Deus. Quantas vezes nós, quando nos pegamos, repetidas vezes pecando, nós nos percebemos às vezes com aquele tipo de pecado endurecidos à voz de Deus, ao ponto de nem mais a nossa consciência pesar. O povo estava nessa condição, o povo estava já tão insistente no pecado, que já não ouvia mais o Senhor chamando para o arrependimento, ao ponto de ter que vir uma calamidade, até ponto de ter que vir uma ameaça de morte, literalmente, uma ameaça de juízo de Deus. Então, mas o Senhor ainda deu o último alerta. Veja, ele fala, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E intensamente, com profundidade, não parcialmente, completamente. E essa volta aqui, então, veja, essa volta para Deus, ela precisa ser, então, pessoal, profunda e também com diligência. Veja só no próximo slide. Com diligência. Por que eu digo isso? Porque ele diz assim, ó, não é de qualquer maneira, é de todo o coração e tem que ter uma certa disciplina para fazer isso. E a disciplina aqui é com jejuns. Veja só, isso com jejuns. Deus proclama ao povo que não aceita uma forma comum de arrependimento. Ele quer que seja feito jejum, que o povo abra mão dos seus, vamos dizer assim, confortos do dia a dia, para se dedicar ao Senhor no arrependimento. Passando o próximo slide, você vai ver que é uma volta com quebrantamento, jejuns e com choro e com pranto. Não adianta uma pessoa que quer voltar para Deus, que reconhece o seu pecado, que sabe a sua falha diante de Deus, se apresentar diante de Deus de uma forma como que até merecesse o perdão. Não, é uma volta pessoal, é uma volta
com profundidade todo o coração e que ela é expressa na disciplina, na prática de jejuns e também com choro, com quebrantamento, com pranto. E, por último, com sinceridade. Passa o próximo, por favor. Com sinceridade. Já no verso 13 diz o texto assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Por que disso? Porque o povo já tinha uma cultura religiosa da época de que rasgar vestes simbolizava arrependimento. E às vezes a gente até quando no nosso bate-papo de crente, brincando, eu rasguei as minhas vestes. Tem gente que fala isso, né? Rasguei as minhas vestes, porque significa arrependimento. Mas aqui Deus deixa claro, eu não quero que rasgue vestes se não rasgar o coração. Só vale rasgar as vestes se o coração estiver rasgado. Se o coração não estiver rasgado, não vou aceitar a veste rasgada. É isso que está dizendo aqui. E é assim que devemos ser diante do Senhor. Mais importa para Deus o nosso coração do que as nossas vestes. Por isso, se vamos fazer gestos simbólicos ao Senhor, que sejam acompanhados de verdade, da verdade do nosso coração. Se cantamos sobre arrependimento, se pregamos sobre arrependimento, que em nós, no nosso coração, já haja o arrependimento, antes de fazermos as nossas aparências religiosas. Veja, essa é a natureza do quebrantamento, ou da volta para Deus. É uma natureza em que é real, pessoal, de quebrantamento total, sem faltar nenhuma parte da pessoa. A pessoa tem que estar toda entregue ao Senhor. Jejum, oração, choro, pranto. Agora veja o próximo item. Você vai ver aí a urgência que é essa volta para Deus. Ainda assim, agora mesmo, no verso 12, volta para o 12 aí. Ainda assim, agora mesmo, não está escrito aí na sua Bíblia isso? É agora. O arrependimento é sempre agora. O arrependimento na vida do crente, do povo de Deus, é sempre hoje. Porque hoje é o dia aceitável, hoje é o tempo. Sempre há algo do que nos arrependermos. E o dia de arrependimento é sempre o hoje, o agora. É isso que a palavra de Deus diz. Próximo ponto, irmão. E no próximo ponto, a gente vai ver como deve ser essa motivação da volta para Deus. Verso 13. Porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Ou seja, devemos voltar para Deus porque Ele é tudo isso que a gente leu. Devemos procurar acertos com Deus nas nossas vidas, porque Ele é misericordioso. Não é porque Ele vai te dar vitória em tal causa, não é porque Ele vai te dar tal bênção, não é por isso. É porque Ele é misericordioso, é porque Ele tem compaixão, é porque Ele é longânimo, tardio em irar-se, é porque Ele é bondoso e Ele evita fazer o juízo, cumprir o juízo, até o último minuto. E quando o juízo ocorre é porque todas as chances foram dadas. Portanto, irmãos, o texto que fala para um povo, que é o povo de Deus, fala para nós hoje. Devemos estar atentos às nossas particularidades da vida, em que talvez estejamos já cansados até de ouvir Deus falar que deseja o arrependimento. Devemos nos arrepender das falhas que cometemos. E o que isso tem a ver com fazer missões, por exemplo, e o que isso tem a ver com a igreja que hoje, no culto que é chamado de culto Kalel, vocacionado, vocação, chamado, o que tem a ver arrependimento com isso? Tem tudo a ver. Como eu e você pregamos arrependimento, chamamos pessoas ao arrependimento sem antes nós mesmos não estivermos em dia com o Senhor, a cada dia buscando o nosso arrependimento, buscando o conserto com Deus, o acerto com Deus, aquela parte que falta, colocando diante do Senhor. Por isso devemos estudar sobre arrependimento, por isso devemos estudar sobre quebrantamento, porque vamos também propor a pessoas, quando pregamos o Evangelho, o arrependimento. E devemos saber identificar as marcas de um arrependimento. Portanto, essa motivação não pode ser uma motivação egoísta, de que eu quero me arrepender porque Deus vai me dar alguma vitória específica. Não. Ou até mesmo porque eu quero me acertar, porque eu quero ir para o céu. Não é por isso. É porque eu amo a Deus, e eu amo a Deus porque Ele é misericordioso, porque Ele é bondoso, e Ele está disponível para me receber quebrantado.
É por isso, a palavra de Deus diz que o Senhor não rejeita um coração quebrantado. Não é verdade, irmão? Ele não rejeita. Por isso devemos estar sempre atentos às chances do arrependimento, sempre abertos a qualquer momento a nos quebrantarmos e nos arrependermos diante do Senhor. É por isso. Não é porque vamos ganhar algo. Veja, primeiro ponto então, desse item 3. Deus é misericordioso e compassivo. Deus é tardio em irar-se. Segundo ponto, Deus se arrepende do mal. Quarto ponto. E quinto ponto, Deus é um Deus de aliança. Dá uma olhada nessa parte agora. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus. Deus, ele tinha firmado aliança com o seu povo. Ele tinha. E se o povo desobedecer, seria disciplinado, seria corrigido. E o que ele garante? Mas ele garante que se o povo se reconhecer como pecador, reconhecer o seu pecado, Deus restauraria, porque Deus é fiel à aliança. Dentro da aliança está a chance do arrependimento. E aí o número 4. Bem, vimos até aqui, só para a gente recapitular, a natureza desse arrependimento, vimos a urgência desse arrependimento, vimos a real motivação desse arrependimento no verso 13. Agora vamos ver no verso 14, a possibilidade dessa volta para Deus. Como é que funciona isso? Olha como é. Quem sabe, olha interessante, parece até que a pessoa não tem fé, aparentemente. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Esse quem sabe é uma forma não de dúvida, mas de humildade. Quando Jonas, aí eu vou para a história de Jonas. Quando Jonas passou pela barriga do peixe, foi devolvido para a terra dos vivos, vamos dizer assim, ele foi para tal cidade de Nínive pregar, porque ele viu que com Deus não se brincava. E quando Jonas pregou, Jonas avisou apenas o seguinte: em 40 dias Nínive será destruída. Essa foi a mensagem de Jonas. Há pessoas que dizem que ele pregou até com uma certa má vontade. Eu não concordo com essa ideia. Eu acho que ele estava bem pianinho com Deus. Ele estava bem direitinho com Deus ali. E a mensagem era dura mesmo, era aquela mensagem. Ele não inventou nada além da mensagem. Mas quando Jonas chega e diz: em 40 dias Nínive será subvertida, será destruída, é interessante que o povo se converte. Ele não fez nada artístico, e olha que eu sou músico, eu gosto, minha esposa, vocês sabem também. Ele não fez nada artístico, ele não tocou canções, ele não pegou um violão lá e começou a cantar, ele só foi pela cidade e correu pela cidade dizendo: em 40 dias Nínive será destruída, diz o Senhor e tal. Bem, chegou aos ouvidos do rei de Nínive. E o que tem a ver com o texto que a gente está lendo? Vocês vão entender. Quando chega aos ouvidos do rei, o rei apregou a jejum, manda o povo se vestir de pano de saco, e é o rei de Nínive, gente, o povo inimigo de Deus, o povo que era cruel, que matava, que esquartejava e tudo mais. E que Jonas não queria ir para lá por isso, porque não gostava deles. Deus queria salvar eles e Jonas não, queria que eles fossem para o inferno, entendeu? E é interessante que quando então o rei apregou então jejum e pano de saco, e ele também diz assim: quem sabe o Deus de Jonas não tem misericórdia de nós. Veja, o Deus de Jonas tem misericórdia de nós. Quem sabe? Ele não conhecia esse Deus, ouvia falar: é o Deus dos hebreus, é o Deus dos judeus, é o Deus do povo de Israel. Quem sabe se esse Deus não se arrepende de fazer o mal acerca de nós? Quem sabe? E ele então, aí diz a palavra que o povo então aceita o jejum, se quebranta diante do Deus Altíssimo, e há salvação na cidade de Nínive naquela geração. As demais continuaram pecando, mas aquela geração que Jonas pregou foi salva. E Jonas termina o livro reclamando com Deus, porque não queria mesmo que eles fossem salvos. Termina dessa forma. Mas então veja, o rei de Nínive fala da mesma forma como a gente está vendo aqui a palavra do profeta Joel, que já vem bem depois da história de Jonas. Diz: quem sabe, esse quem sabe, não é um quem sabe de quem de repente não conhece a Deus. É um quem sabe o contrário, de quem já conhece a Deus, sabe que Deus pode dar o perdão, mas ele reconhece que Deus é tão grande, tão santo, tão bom, tão distante dele que é mau e pecador, que ele coloca essa fala de forma humilde diante do Senhor. Quem sabe? Então quando Joel
diz isso, eles, quem sabe Deus não vai, de repente, perdoar vocês. Quer dizer, tratem Deus dessa forma. Deus estabeleceu o perdão, Deus estabeleceu o arrependimento, Deus está dando chance, é garantido mais. Diga ao Senhor assim, quem sabe, se coloque com humildade diante do Senhor. É isso que está dizendo. Se apresente com humildade. Quem sabe não se voltará e se arrependerá e deixará para si uma bênção. Quem sabe? Então a possibilidade é certa, mas a forma que nós lidamos e dizemos ao Senhor dessa certeza é: eu até sei que é certo, porque eu estou realmente arrependido, mas como eu não sou merecedor, quem sabe Deus não dá, quem sabe. Se apresente ao Senhor com humildade no seu arrependimento diário, no seu arrependimento individual. Agora, próximo ponto, no verso 15, 16, você vê que essa convocação foi uma convocação para o povo todo, uma convocação pública. Uma convocação não foi apenas uma palavra de um profeta para uma única pessoa, foi para uma nação, foi para um povo inteiro, que disse assim, no 15 e no 16, primeira parte: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação. Se antes era um arrependimento individual, agora que você individualmente se reconhece pecador diante de Deus, agora é o povo todo reunido, é a congregação, a igreja do Senhor reunida. Arrependam-se juntos diante do Senhor, se apresentem nos seus cultos, nas suas assembleias solenes, em arrependimento. Veja, um pecado nacional precisava de um arrependimento nacional. Uma transgressão pública vai sempre exigir uma convocação pública ao arrependimento. Então o primeiro ponto aí no 15, letra A, a gente vê aí, o perigo nacional exige a convocação de uma assembleia pública. O chamado urgente de Deus não era para o povo se preparar para uma guerra, porque quando há uma convocação desse nível é para uma guerra. Está tendo uma invasão no país, está tendo uma confusão tremenda no país. Não, a confusão era o seu próprio pecado, povo, o seu próprio pecado, nação de Deus. Uma convocação para uma assembleia solene. Letra B, o maior problema não era fora, mas de dentro. A trombeta tinha que tocar dentro da cidade de Sião, e não nos ouvidos, para que os inimigos que queriam invadir ouvissem e ficassem com medo deles, porque é para isso que serve a trombeta, para tocar para o inimigo. Não, troca para dentro de você mesmo, porque você que é o próprio inimigo, você que está contendendo mal contra o Senhor, agindo mal contra o Senhor. Povo, você está contra Deus. Então toca dentro de Sião. O Deus estava ensinando como deveria fazer. E por último, letra C desse item, o arrependimento precisa avançar do campo pessoal para o coletivo. Você vê que a gente foi lendo, o texto era algo individual, algo interior, e agora se torna algo nacional. E é assim que acontece na nossa vida. Eu começo me arrependendo, me acertando com Deus, e esse arrependimento, de certa forma, incomoda o meu irmão, e o meu irmão também resolve se arrepender, e depois ele também vai e procura outro, e todos começam a se arrepender diante de Deus. E talvez, quem sabe, alcance misericórdia. Não é verdade? Agora vamos ao item 6. Os integrantes da volta para Deus. Que tipo de pessoa deveria se arrepender diante de Deus? Verso 16, 17, já caminhando para o final. Ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, veja, as crianças e os nenéns que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Aí chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Orem da seguinte forma, né? Poupa o teu povo, ó Senhor, não te entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o teu Deus? Bem, primeiro que é mencionado aí são os anciãos, e deveriam ser os primeiros. Quem são os anciãos? São os idosos, mas não são os idosos por serem apenas idosos, são os idosos que representam no povo de uma nação, e naquele povo também a liderança do povo, os sábios daquele povo, os que têm a sabedoria. Os idosos tinham que começar o arrependimento e ensinar os mais novos como deviam se comportar e se portar diante de Deus. A liderança precisava estar à frente, na vanguarda, para se arrepender diante de Deus. Os líderes sempre são os que vão primeiro,
para que os seus liderados sigam. Aí quem mais aparece aí, além dos anciãos? Os jovens. Veja bem, pode passar, irmão, estou na letra B, tá? Os jovens, não apenas os anciãos, mas também os jovens deveriam se voltar para Deus com urgência. Veja, por que os jovens? Porque os jovens são os anciãos do futuro, né? E são já a força da igreja, a força braçal, a energia. A força deles nem poderia impedir a chegada do iminente perigo. O jovem devia entender, a minha força tem que estar colocada diante de Deus, porque a minha força não pode parar a fúria de Deus, a ira de Deus diante do pecado. Quem mais está nessa história aí? Letra C. As crianças. As crianças precisavam estar juntos nesse arrependimento. Elas também precisavam ver os seus pais chorando, os seus líderes clamando o Senhor. E eu digo mais, na minha casa, na sua casa, as crianças têm que nos ver chorando diante de Deus, clamando ao Senhor de joelhos, reconhecendo as nossas falhas também, não só virtudes e vitórias, mas as falhas. Também os recém-casados. E é interessante, já na letra D, os recém-casados, Israel tinha uma lei muito interessante para o casamento, que os recém-casados, principalmente o homem, né, que tinha obrigações militares e tinha que estar em guerra, tinha que ir serviços ao seu país, ele ficava por 1 ano liberado desses serviços ao país para dedicar-se à sua esposa, para dedicar-se à família nova que estava sendo constituída. Interessante, isso aparece em Deuteronômio. E apesar desta regra, desse direito, o Senhor falou, abra mão do seu direito, que é bíblico. Aparece em Deuteronômio 24:5. Noivos e noivas, abram mão do seu direito de desfrutarem uns dos outros. Agora é hora de arrependimento diante de Deus. Quando chega a hora do arrependimento, não tem pai, nem mãe, nem marido, nem mulher. O que tem é eu diante de Deus, nós como igreja juntos diante de Deus. Além dos recém-casados, também os sacerdotes, letra E. Os sacerdotes, eles deveriam chorar e orar pelo povo. Eles deveriam não apenas chorar por seus próprios pecados, mas também derramar lágrimas pela nação. Como nós também devemos chorar e clamar pela nossa igreja. Nós que somos líderes também, nós que somos como igreja, povo e sacerdote. Todos nós somos sacerdotes, portanto todos nós devemos orar pela igreja e temos autorização de representar a igreja. Um único membro é sacerdote da igreja toda, e ele pode chorar e clamar, Senhor, a tua igreja está padecendo, a tua igreja está em pecado, por exemplo. Veja, então todo tipo de pessoa foi chamado ao arrependimento nesse episódio aqui. E aí, terminando já o item 7, e aí eu vou para a conclusão. Por que os ministros de Deus devem chorar e orar? Porque aqui a gente leu no 17, que deveriam chorar e orar. E no 17 tem a resposta. Para que a igreja não caia em opróbrio ou vergonha. Para que o povo de Deus, e naquele caso o povo mesmo de Judá, não caia na vergonha. Poupa o teu povo, ó Senhor, é o que vai dizer. E não entregues a tua herança à vergonha, ao opróbrio, para que as nações façam escárnio do povo. É por isso, quando o inimigo prevalece sobre o povo de Deus, ele deixa de ser bênção para ser motivo de chacota. O pecado, ele vai enfraquecendo a igreja e vai fortalecendo as mãos do inimigo. O testemunho da igreja é apagado e o povo de Deus é envergonhado e derrotado. Se nós somos chamados para pregar, devemos pregar com palavras e a palavra de Deus, mas devemos pregar com o testemunho. Somos chamados para pregar com o testemunho. Portanto, o pecado na igreja transforma o meu testemunho, o teu testemunho, que é um poder de evangelização, num motivo de vergonha e de chacota. Por isso devemos sempre estar acertados diante de Deus, arrependidos aos pés do Senhor. Porque senão o evangelho e a igreja se tornam motivo de vergonha. E é interessante que o profeta, ele não está confiando nem no choro, nem no jejum que a gente falou no início. Ele está confiando no fato da herança, de que nós, o povo, somos herança de Deus. Veja o que ele vai dizer, né? No 17 ainda. Deixa eu voltar aqui que eu virei tudo aqui.
não entregues a tua herança ao opróbrio. Essa herança aí é o povo. Ele já evoca, inclusive, a ideia de que somos herança. Quando o Deus, através do profeta, diz, fale dessa forma, é para tomar posse da palavra de Deus e falar dessa forma. E aí, fale como? Fale como que você é um povo que é herança de Deus. E por isso você pode clamar ao Senhor. Veja, nós não somos qualquer povo, nós somos herança de Deus. E por isso nós confiamos no perdão de Deus, porque somos o povo e a herança de Deus. Não somos pessoas que estão apenas fazendo atos religiosos de choro, de lamento, de oração e jejum. Somos de fato herança garantida na palavra, e é por isso que fazemos tudo o que fazemos, mas confiados na herança que somos, porque está na palavra. E aí, para que o nome de Deus não seja envergonhado, porque hão de dizer entre os povos, onde está o teu Deus? A maior preocupação do profeta quando dá essa proclamação ao povo, essa convocação ao povo, não é nada mais, nada menos do que a própria glória de Deus. Ele não está nem preocupado com a salvação do povo. Ele não está preocupado se o povo vai concordar e vai se acertar diante de Deus e se vai sobreviver à calamidade. Ele está preocupado com a glória de Deus e dizendo assim, povo, vocês vão clamar por perdão por causa da glória de Deus, porque vocês foram chamados para viver para a glória de Deus. E você quer ver onde você pode ver isso? Por exemplo, em Efésios 1, do verso 3 até o 14, mais ou menos, lá dentro você vai ver 3 afirmativas de Paulo, uma referente ao Pai, outra referente ao Filho, outra referente ao Espírito Santo. 3 afirmativas de Paulo dizendo que tudo o que Deus faz e tudo o que devemos viver diante de Deus é para o louvor da glória. Para o louvor da glória do Pai, para o louvor da glória do Filho, para o louvor da glória do Espírito Santo. Portanto, até mesmo quando eu peço perdão ao Senhor, antes mesmo de eu querer estar interessado em me livrar do que eu vou perder, ou da ira de Deus que pode recair sobre mim, eu tenho que estar mais preocupado com a glória de Deus. Amém, igreja? Amém, irmão? É isso que devemos estar. O próprio profeta Joel termina dizendo, faça tudo o que tem que ser feito, mas o maior sentimento e a maior motivação, e a principal motivação, e o alvo e o objetivo é a glória de Deus, não é a sua salvação. Então quando você clama por salvação, é claro que você quer ser salvo, mas na medida que seu coração é transformado, você passa não mais a desejar livrar sua cara e livrar sua pele, vamos dizer assim. Você passa a desejar a glória de Deus. E quem deseja a glória de Deus, obedece a Deus, se arrepende quando tem que se arrepender, vive de maneira santa e irrepreensível, como diz Efésios, e faz tudo isso para o louvor da glória dele. Veja, o que aprendemos até aqui, para encerrar. Primeiro, aplicações, irmão, pode passar aí. Primeiro, que devemos nos arrepender individualmente com sinceridade. Segundo, que devemos nos reunir também para um arrependimento coletivo, quando assim é necessário. Não apenas individualmente, mas nos convocar para um arrependimento coletivo. E terceiro, devemos nos preocupar mais do que qualquer outra coisa com a glória de Deus. É isso que aprendemos aqui. Nada mais importa. Se eu tenho que me consertar diante de Deus, eu também chamo meu irmão para se consertar. E se ele comigo tem que se consertar, e se a igreja toda tem que se consertar diante de Deus, então fazemos isso para a glória de Deus. Então, para concluir, que Deus nos dê realmente condições, como devemos ser, né? Pessoas que vão evangelizar, que vão proclamar o evangelho. Que Deus nos dê condições de nos arrepender enquanto há tempo, de a cada dia nos corrigir. Quando por algum motivo ocorrer um pecado, quando por algum motivo ocorrer, talvez individualmente você esteja lidando com o pecado e lutando com o pecado. Talvez você esteja identificando um pecado num grupo de pessoas. Seja qual for a situação, que possamos ter condições dadas por Deus para nos arrepender enquanto é tempo, e que a gente possa confiar que esse Deus que servimos e que devemos nos arrepender a cada dia dos nossos maus atos, Ele é misericordioso, e por isso a gente deve clamar pelo seu perdão constantemente, porque pecamos às vezes e nem sabemos que pecamos.
Tem pecados que cometemos que nunca pediremos perdão porque não saberemos. Mas isso já está na cruz do Calvário. Mas aquilo que o Senhor Deus me convoca a clamar por perdão, eu não devo negligenciar. Eu devo imediatamente me prostrar e clamar. E se a gente fizer isso da forma que Deus nos ensinou nesse texto, de forma de todo o coração, quando precisar convocar outras pessoas, convocar, e preocupado com a glória de Deus, sabe qual é a resposta de Deus? É o verso 18. Então, o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Que para tanto, o Senhor nos abençoe. Amém? Que sejamos pessoas arrependidas a cada dia diante do Senhor. Um dia deixaremos de pecar. Um dia deixaremos de errar. Mas enquanto não, que nos arrependamos a cada dia, para que possamos viver para a glória de Deus. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Senhor Jesus, como teu povo reunido aqui, te agradecemos pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Sabemos que o choro pode durar uma noite e a alegria vem amanhã, pela manhã. Sabemos que Jesus Cristo é o sol da justiça que brilha. Então sabemos que ao romper da alvorada, os raios deste sol nos alcançam com misericórdia e perdão. E é por isso, Senhor, que estamos diante do Senhor, para dizer que estamos dispostos a viver em santidade, nos afastando do mal, e quando assim for necessário, a nos arrepender, conforme a tua palavra nos ensina. Não queremos nos arrepender conforme o nosso coração enganoso, porque não seria arrependimento, seria talvez remorso, talvez algo como que o traidor Judas sentiu. Mas nós não queremos sentir as coisas carnais, mas nós queremos fazer as coisas espirituais, conforme a tua palavra nos ensinou hoje. Como devemos nos arrepender? Portanto, colocamos no teu altar como igreja as nossas mazelas, as nossas falhas, nossa forma de lidar com as pessoas, às vezes não amorosa, as nossas formas de adorar a outros deuses, não, às vezes não são imagens, mas às vezes é uma TV, às vezes é a internet, às vezes é nos preocuparmos demais com o trabalho e não com a casa de Deus. Às vezes é nos preocuparmos demais com o futuro, de forma que ficamos ansiosos, quando devemos descansar no Senhor. São muitas as maneiras e as formas que nós temos falhado ao longo da nossa vida. Mas nós te agradecemos, porque a misericórdia está apontada para nós, através de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor abre para nós chance de arrependimento a cada dia. E que possamos então não desprezar, não negligenciar as oportunidades que temos, enquanto há fôlego, enquanto há vida, de nos arrependermos. Que possamos nos arrepender de todo o nosso coração. Que possamos nos arrepender conforme a tua palavra nos ensinou, com a verdadeira motivação, com urgência, se tivermos que envolver pessoas, que chamemos pessoas, coloquemos de lado todas as nossas diferenças, todo o nosso orgulho seja colocado por terra, mas que nos envolvamos como igreja, como um povo que não tem vergonha de se arrepender, para que de fato a vergonha seja colocada para fora da nossa vida, e somente a tua glória esteja entre nós, somente a tua presença esteja entre nós. É assim que, como igreja que nos apresentamos, é assim como povo teu, respondemos a teu chamado, um chamado em que vamos atender, em primeiro lugar, com atos de arrependimento. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém, irmãos?